Olá pessoal, bom dia. Bem, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho observado muito, tenho ouvido muito as pessoas dizerem a seguinte frase: eu quero ser feliz, ou eu mereço ser feliz. Então o tema de hoje é eu mereço ser feliz. Mas essa felicidade, ela pode ultrapassar os limites dos princípios de Deus? Essa busca pela felicidade, ela pode interferir no meu relacionamento com Deus? Será que eu realmente serei feliz fazendo e tomando decisões contrárias a esses princípios? Eu gostaria de ler para vocês aqui 2 Coríntios 11, 3 e 4. Diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos, ou a mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então o apóstolo Paulo, ele estava diante da igreja de Corinto, que era uma igreja muito complicada, era uma igreja onde o genro tinha relacionamento com a sogra. Era uma igreja onde o pecado imperava, onde as pessoas se reuniam para tomar a Santa Ceia e não convidavam as pessoas mais pobres para comer com eles. Era uma igreja muito complicada e eles faziam de tudo por si próprios, eles buscavam a sua própria satisfação. Era uma igreja muito corrompida. E graças a Deus, porque existiu a igreja de Corinto, uma igreja complicada, com muitos problemas. Então Paulo, ele vem orientando. E o primeiro desejo de Paulo nessa carta aos Coríntios, ele diz assim: o primeiro desejo é apresentar a igreja a Cristo como uma noiva pura, imaculada, sem ruga, sem mancha, ou seja, uma igreja santificada no Senhor. E Paulo, ele está disciplinando essa igreja e chamando a atenção para os falsos apóstolos que haviam sido introduzidos no seio da igreja para corrompê-la com falsos ensinamentos. Sabe aqueles ensinamentos assim: isso não faz mal, isso não tem importância, isso não tem nada a ver? Isso é muito perigoso, e Paulo estava vivendo isso naquela época. Isso que nós vivemos hoje, aqui no Brasil, no mundo, pastores, mestres até, ensinando as pessoas que não tem nada a ver, que não tem importância fazer dessa maneira. Mas não é verdade, não funciona dessa forma. Então, o que Paulo, ele teme que esses ensinamentos afastem as pessoas da verdade, da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Uma pessoa que está buscando alegria, felicidade em coisas mundanas, é porque ela não tem ainda a essência do Espírito Santo, ela perdeu o primeiro amor. Porque eu me lembro, quando eu me converti a Cristo, eu não queria saber de namorada, eu não queria saber de amigos, eu não queria saber de nada. Eu era apaixonado, estava apaixonado por Jesus. Eu andava, parece que eu não pisava no chão, parece que eu estava flutuando nas nuvens. Era algo maravilhoso, algo excepcional. E o Senhor Jesus, ele disse: olha, lembra-te do teu primeiro amor. Então, quando a gente não está bem com a gente, e estar sem Cristo é não estar bem com a gente. Então, nada à nossa volta faz sentido, nada está legal. Nós queremos buscar em coisas materiais, algo que é espiritual. E nós sabemos que a Bíblia diz em João,
no capítulo 2, que nada é concedido ao homem se não vier do alto. Ora, Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre está pontuando o melhor para as nossas vidas. Eu me lembro da história de José, filho de Jacó. José era um garoto, ele não tinha sonhos, ele não tinha ambição de ser rei, de ser imperador, governador do Egito. Ele simplesmente cuidava das ovelhas do pai dele, ajudava os irmãos, fazia tarefas básicas, era o queridinho do papai. Mas Deus deu a ele 2 sonhos. Aqueles eram sonhos de Deus para a vida dele. Ele estava simplesmente vivendo um evangelho na época que passou de pai para filho, e ele ouvia falar das grandezas de Deus na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida do seu pai Jacó. Como apareceu o anjo a ele, como ele lutou com o anjo, e ele firmou a sua fé nessas verdades. E José então abraçou aqueles sonhos, contou ingenuamente para sua família, para os seus irmãos que já tinham inveja dele, ciúme dele, e ele acabou sendo vendido como escravo. Mas eu não quero me aprofundar nessa história de José. Eu quero dizer o seguinte: por que Deus deu a José esses sonhos? Eram sonhos de Deus. Era Deus que estava colocando aqueles sonhos no coração de José. José não almejava aquilo, mas Deus olhou para o caráter dele e disse: esse cara, ele tem um caráter ilibado, e com uma pessoa com este caráter, eu vou dar algo grande para ele. Eu vejo as pessoas querendo que Deus cumpra seus sonhos, quando na verdade os sonhos de Deus se baseiam no nosso caráter, na nossa predeterminação e disposição e propósito de andar retamente em santidade perante Ele. Porque a Bíblia diz que as bênçãos perseguem os filhos de Deus. Nós não temos que andar perseguindo bênção, nós não temos que andar perseguindo as coisas, elas virão às nossas mãos. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, busca a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar uma esposa, Deus vai te dar um bom emprego, Deus vai te dar um bom carro, uma boa casa, um bom relacionamento, bons amigos. Isso vai depender se você está preparado, se você está pronto para isso. Se você não estiver pronto, se eu não estiver pronto, para que Ele vai nos dar? Para nós destruirmos aquilo que Ele vai nos entregar? Imagina, olha o que José passou. Ele foi criado dentro da casa de Potifar, ele se tornou mordomo-chefe dali. E depois uma mulher adúltera que queria pecar com ele, mas ele se manteve firme. Poxa, imagina ele está dentro da casa que é de um homem muito importante. E se ele deitasse com aquela mulher, ele teria mais privilégios, ele satisfaria a sua carne. Mas José não estava pensando nisso. José estava pensando em Deus, em agradar o seu Senhor, porque algo muito grande estava na frente dele. E como se as coisas não pudessem ficar pior, aquela mulher mente, dizendo que ele que tentou agarrá-la e violentá-la. Então o seu Senhor o lançou no calabouço, ele ficou numa prisão durante anos. E ali ele conviveu com a pior estirpe de pessoas que possa existir no planeta. Mas ele se superou. E de uma hora para outra, Deus honrou José pela sua fidelidade. Deus, ele nos abençoa pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança em fazer o que é certo. Nós estamos vivendo no mundo do politicamente correto, aonde nós não podemos reprovar o erro, porque pensam que estamos reprovando as pessoas. Não, nós não reprovamos pessoas. O cristão não reprova pessoas. O cristão, ele reprova atitudes. E Deus também, da mesma forma. Ele não nos condena, Ele condena as coisas erradas que fazemos. E Ele nos abençoa pelas coisas certas que fazemos. Porque Ele sabe quando fazemos coisas certas, certamente nós teremos uma grande colheita e uma boa colheita pela frente. O outro homem também que tinha 400 mulheres e concubinas.
400, não eram 4 nem 40, eram 400 mulheres. As mulheres mais belas estavam nas suas mãos. Esse homem era o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Gente, imagina só, um homem segundo o coração de Deus, não era qualquer um. Esse homem olhou pela sua varanda e viu uma mulher tomando banho no seu banheiro. Se ele olhasse para trás, ele tinha 400 mulheres lhe esperando, ansiosas para ter um momento com o rei de Israel. Então ele preferiu trazer aquela mulher casada, porque ele acreditava que aquela mulher iria fazê-lo feliz, iria trazer alegria ao seu coração. Ele nem olhou para os princípios de Deus, que ele estava cometendo um adultério com a mulher alheia. Ele a tomou como esposa, ele a engravidou, e depois ele mandou matar o seu marido para poder casar com ela. E ele achava que estava tudo certo, que agora o marido morreu. Quantos crimes esse homem cometeu? Ele adulterou, ele desejou, ele cobiçou, ele assassinou para ser feliz. Ele não era feliz com 400 mulheres. Eu acredito que Davi estava mergulhado em um momento de afastamento com o Altíssimo. O seu relacionamento estava rompido, em algum momento estava naquele momento mais baixo do relacionamento com Deus. Então ele se deixou superar pelo poder, porque ele merecia ser feliz. Mas aí vieram as consequências. Porque das consequências ninguém escapa. Ah, mas Deus perdoa o pecado. Verdade, Deus perdoa o pecado. Quando há arrependimento, Ele perdoa, é verdade. Mas a colheita, não temos como escapar dela. O profeta Natã veio a Davi e disse: Davi, um certo homem muito pobre tinha somente uma ovelha em casa. E essa ovelha era o chamego da família. As crianças brincavam com ela, eles tiravam leite daquela ovelha e alimentavam os filhos, e ela dormia perto das crianças para aquecê-los. E na frente da casa deste homem havia um grande milionário com milhares de ovelhas, talvez umas 400 ovelhas, quem sabe, fazendo uma analogia mais direta. E este homem recebeu visitantes que vieram à sua casa. E esse homem, Davi, mandou que os seus servos tomassem aquela única ovelha daquela família, tomasse aquela ovelha, matasse e fizesse para aqueles convidados um banquete. Davi se levantou e disse: este homem deve morrer. O senso de justiça havia voltado para Davi, mas já era tarde. Natã olhou e disse: Davi, esse homem és tu, porém tu não vais morrer porque Deus te perdoou. Porém a espada não se afastará da tua casa, e aquilo que tu fizestes no oculto com a mulher do teu vizinho, do teu irmão, vai acontecer nos alpendres da tua casa. Meus irmãos, depois disso, Aminon, ele desejou Tamar, a sua irmã. Ele a violentou e depois a desprezou. Ele era irmã de Absalão. Absalão, com ódio, matou Aminon, fez uma festa, porque todos se alegram na festa, e ali ele matou o seu próprio irmão. Depois ele fugiu, se escondeu da presença do seu pai para não ser julgado e condenado. Seu pai o perdoou. Ele veio para perto e armou uma rebelião contra o reino do seu pai. E ele tentou tomar o reino. E quando ele tomou Jerusalém, ele pegou 10 mulheres de Davi, levou para o alpendre do palácio e teve relações com elas ao ar livre, mostrando ali a insensatez. Aquilo que Davi havia feito no oculto, o profeta disse, vai ser feito à vista de todos. Olha a consequência. Será que vale mesmo a pena nós fazermos qualquer coisa para sermos felizes? Ou será que é mais fácil nós nos santificarmos, nos posicionarmos e nos submetermos à vontade de Deus?
a vontade boa, perfeita e agradável. Porque a nossa vontade, ela é corrupta, ela é corrompida, ela é corruptível. Ela nem sempre expressa o que é certo. Mas quando nós subjugamos o nosso livre-arbítrio à vontade de Deus, assim como Jesus que estava lá no Getsemane, ele estava orando ao Pai, disse: Pai, mas que não seja feito conforme a minha vontade, porque a minha vontade, Pai, é sair daqui, é ir embora daqui, mas segundo a tua vontade, porque eu estou sujeitando a minha vontade à tua vontade. E aquilo que parecia ser para Jesus e realmente era cruel, porque ele viu o que ia acontecer com ele, os açoites, a coroa de espinho, as cusparadas na cara, as porretadas na cabeça, as humilhações, ele seria colocado desnudo numa cruz. Mesmo assim, ele disse: eu vou fazer a tua vontade. Ali era a vontade perfeita de Deus se cumprindo sob a vontade de Cristo, sobre a vida dele. Mas ele subiu na cruz. Mas aí a coisa agradável aconteceu no terceiro dia, quando ele ressuscitou dos mortos. E pensa você que ele ressuscitou sozinho? Não. A Bíblia diz em Mateus 27 que os mortos ressuscitaram com ele. Os mortos do Antigo Testamento levantam com ele. Eu acredito que ali estava Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão. Todos os santos do Velho Testamento levantaram com Jesus. Ali ele viu o trabalho da sua alma, ali ele teve prazer, ali sim ele teve a verdadeira alegria de trazer os seus filhos de volta à eternidade. Então eu pergunto, será que vale a pena mesmo? Davi destruiu a sua família porque ele queria ser feliz. Quantas pessoas estão destruindo suas famílias porque um casal já não perdoa, o homem já não perdoa mais a mulher já não perdoa mais o homem. Vivem como cão e gato dentro de casa porque a soberba, o orgulho tomou conta daquele relacionamento. Quantas famílias estão se dividindo porque pai não perdoa filho, filho não perdoa pai, filho não perdoa filho. Quando a essência do evangelho é o perdão, é se submeter em humildade, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, a soberba precede a ruína, mas aquele que se humilha, o Senhor o exaltará. Deus quer te exaltar na terra, Deus quer te exaltar no teu negócio, Deus quer te exaltar em tudo que você faz, desde que você honre a Ele, os seus princípios naquilo que estás fazendo, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, nos teus contratos que tu fazes. É isso que Deus quer, que você seja um exemplo do reino dele na terra. Então eu peço a Deus que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te abençoe neste dia, neste ano de 2021. Meus irmãos, Jesus está prestes a voltar, a igreja está prestes a subir. Em Apocalipse diz assim, lá no final: quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Ou seja, o que Deus está dizendo? Não desça o seu patamar de santidade para se descer na imundícia, mas se santifique mais, porque vai valer a pena. Quando Jesus vier, este mundo vai ruir de vez. Não valerá a pena viver aqui. Então o Senhor Jesus está nos advertindo, mais uma vez: deixa a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se no Senhor em primeiro lugar, alinha a tua vida com o Senhor, leia a palavra, volte a jejuar, volte a orar, volte a buscar a Deus, leia a sua palavra, medite nela, vá para a igreja, congregue, tome da Santa Ceia e seja um cristão genuíno. Fale do amor de Deus para o teu próximo, através primeiramente da tua vida e em segundo lugar com palavras. Que Deus te abençoe, que abençoe a tua família, a tua casa, que te livre dessa pestilência do vírus da Covid, que não hajam mutações deste vírus, que não venham matar mais pessoas. Este é o meu desejo,
em nome de Jesus.